Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, meu nome é Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu quis trazer um tema que vem falando muito ao meu coração esses dias, que é como não parar de ir à igreja depois que se tem um filho. E por que isso tem falado tanto ao meu coração? Porque, gente, eu tenho percebido que essa é uma dificuldade de muitos casais, né? De adaptar, né, toda a sua rotina depois que tem um filho e conseguir voltar para a igreja. E aí eu quero trazer um pouco da minha experiência, né, minha e do meu esposo, e dar algumas dicas também, né, de como você não parar de ir à igreja, né, voltar à igreja depois que você tem um filho. E a primeira dica que eu daria, gente, para vocês é: não encontre uma igreja, encontre uma família. Por que eu digo isso, gente? Porque muitas vezes você está em uma igreja e você não tem tanto relacionamento assim. Você vai, você senta, você cultua. Às vezes você tem até um ministério dentro da igreja, mas você não tem relacionamento com as pessoas. Aquela comunidade não é uma família para você. E a importância da gente encontrar uma família nesse sentido é que quando a gente está em família, você se sente à vontade, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos atrás, eu e meu esposo, nós fomos viajar. E nessa cidade que a gente foi visitar uma igreja. Né? E isso que o Timóteo já é grandinho, né? Tá com 1 ano já. Só que ele nunca tinha ido naquela igreja. E para ele foi um ambiente novo. E, gente, eu não sei explicar para vocês. O Timóteo já começou a dar um trabalho tão grande, mas tão grande. Ele não parava quieto. Ele chorava, ele gritava. Um trabalho que ele nunca deu na nossa igreja. E aí eu e meu esposo começamos a ficar muito incomodado e perceber também que as pessoas estavam incomodadas, né? Tava atrapalhando o culto de certa forma, né? E teve uma hora que eu até falei pro meu esposo: nossa, sai com ele um pouco pra fora, né? E nossa, a gente começou a ficar tão assim, constrangido, que a nossa vontade era de ir embora. Vou ser sincero pra vocês, eu acredito que talvez já tenha acontecido isso também com você de alguma forma. Mas, gente, depois eu parei pra refletir e aí eu tava percebendo, falei: tá, gente, mas se fosse na minha igreja, a gente não estaria constrangido, sabe por quê? Porque na minha igreja, gente, o Timóteo ele já vai com todo mundo, raramente ele fica no nosso colo na igreja, porque as pessoas já têm intimidade, pega ele, vai passear com ele, ou pega ele no colo, ele fica quietinho. O Timóteo ele já tá indo pra escolinha, né, pra salinha das crianças, né, então ele já tem intimidade, ele já conhece as pessoas, já conhece a igreja, e a gente não se sente constrangido, porque pra nós, a nossa igreja virou uma família. Então por isso que eu falo pra vocês, quando você tá em família, você não se sente constrangido com essas coisas, porque a pessoa já tá acostumada com aquilo, já tá acostumada com o seu bebê. Então essa é uma das dicas, gente. A segunda dica que eu dou pra vocês também é: não demore muito pra voltar depois do parto. E aí, gente, eu não tô dizendo pra você assim, pariu e vai pra igreja, não, tá? Não é isso que eu quero dizer. Nós voltamos com 1 mês, né? E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente voltou com esse tempo. Parece pouco, né? Eu falei: nossa, 1 mês é muito recente, né? Só que a minha família tava toda aqui. A minha família, eu já falei pra vocês em outros vídeos que a minha família é de longe, né? Então a minha mãe tava aqui, meu pai tava aqui, o meu irmão tava aqui, e nós queríamos apresentar o Timóteo na igreja. Então, como ia demorar para os meus pais voltarem pra cá, nós já queríamos aproveitar esse momento, né, que eles estavam aqui, poder apresentar o Timóteo na igreja, e por isso nós voltamos, né? Só que, gente, assim, parece recente, né? Tem gente que gosta de esperar aí pelo menos a primeira vacina, e realmente, gente, eu indico que se espere mesmo, né? E o máximo que eu falo para vocês esperarem, gente, é aí 2 meses, 3 meses, mas que não se estenda mais do que isso. Uma dica que eu dou, gente, é: vai voltando aos poucos, tipo assim, vai num culto, não precisa sentar lá na frente, né? Senta mais atrás, fica mais distante das pessoas, porque tem todo aquele medo, aquele cuidado com o bebê, de ser muito frágil, né? E hoje em dia tem tantas coisas, né? E quando a gente voltou, as pessoas da nossa igreja foram muito respeitosas, e nossa, a gente ficou muito feliz com isso, porque nós também tínhamos
tínhamos esses medos, né? E as pessoas da igreja foram muito respeitosas com a gente, não ficava pedindo para pegar o Timóteo, né? Dava uma olhadinha de longe, as pessoas super tiveram noção nesse sentido e a gente ficou super feliz, tanto que deu tudo certo, a gente não aconteceu nada assim com o Timóteo, ele ficava mais, né, no colo do Érica. As pessoas super compreenderam, sabe, nesse sentido. Mas não demore muito. Por que eu falo isso pra vocês? Porque você vai se acostumar a não estar no culto. É mais por você mesmo do que pela própria criança. E aí, quando você se acostuma, depois pra voltar pra igreja, gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo. E a importância de você voltar logo também é que, gente, às vezes, quando você tem um bebê, você fica muito nessa rotina da casa. Você não sai muito, você não vai para muitos lugares porque você tem esse medo, né, de que a criança pegue alguma coisa, né, que faça mal para a criança, e tem que ter essa preocupação. De fato, gente. Só que o fato de você voltar para a igreja te traz um pouco da sua rotina antiga, daquilo que era antes. Então você sente que de alguma forma a sua vida tá voltando ao normal, né? De alguma forma. Claro que não toda, mas isso, gente, faz muito bem para os pais também. Você ver outras pessoas, você cultuar, você sentir que sua vida tá voltando ao normal, como eu disse, para vocês de alguma forma, né? Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês. E a terceira, gente, é que a maioria dos nossos receios, eles só existem na nossa cabeça. E de fato, a maioria das nossas preocupações, né, só existe na nossa cabeça, porque a gente tem muito medo às vezes de ir com uma criança para culto, um bebê, um recém-nascido, ou até mesmo uma criancinha maior, de atrapalhar o culto. E muitas vezes, gente, isso só fica na nossa cabeça. A minha igreja, por exemplo, hoje em dia ela tem muita criança mesmo, graças a Deus, assim, e de todas as idades. O Timóteo hoje em dia ele é o mais novinho da igreja, mas tem crianças de 2 aninhos, por exemplo, né, que tá aprendendo a andar, conversar, então eles correm, eles brincam, né? Claro que a gente tem que ter noção no culto também, né, os pais, mas esses receios, esses medos, eles só existem na nossa cabeça. A igreja, gente, ele é um corpo vivo, né? Então vai ter isso mesmo, né? As pessoas são expressivas, né? Não é todo mundo ali naquele silencinho tranquilo, não, né? Nós adoramos ao Senhor, né? Nós nos expressamos e as crianças não são diferentes, né? Então é isso que eu falo pra vocês. Falo, gente, essas preocupações, esses medos, esses receios, às vezes eles só existem na nossa cabeça. Às vezes o outro nem tá incomodado, às vezes tem gente que até gosta, né? Compreende que as crianças são assim. E as crianças também, gente, fazem parte do corpo de Cristo, né? São órgãos vivos, né? Membros vivos. E cabe a gente, às vezes, tirar um pouco disso da nossa mente pra gente poder cultuar, né? Estar mais tranquilos, né? No nosso culto. E a quarta dica que eu dou pra vocês, gente, a criança, ela não nasce amando a igreja. A criança, gente, ela é um papel em branco, né? Cabe a gente ensinar para ela, né, todas as coisas. E se ela não é acostumada, né, desde cedo, estar na igreja, depois é muito difícil. Eu vejo essa dificuldade dos pais. Nós já pastoreamos, né, uma igreja, há algum tempo atrás, dois anos atrás, nós estávamos pastoreando uma igreja. E essa era uma dificuldade que a gente via de algumas mães, né, que os filhos cresceram e depois não se adaptaram mais à igreja, né? Não conseguiram mais estar no convívio da igreja porque nunca foram acostumados, né, a estar. E isso, gente, a gente começa desde cedo, desde quando a criança nasce, porque às vezes você vai querer fazer isso depois de grande e já não vai conseguir mais, né? Por exemplo, o Timóteo, a gente, quando estava grávida,
palavra, né? A gente ia nos cultos. Normalmente eu fui até uma semana, eu acho, antes de ter o Timóteo. E eu lembro disso, é uma coisa muito engraçada, que quando nós íamos para a igreja, aí tinha um momento do louvor e ele mexia na minha barriga. Toda vez que era o momento do louvor, ele mexia na minha barriga. Era uma coisa muito engraçada. E como eu falei para vocês que a gente voltou recente, né, para a igreja com um mês, então toda essa questão de gente, o culto inteiro podia estar fazendo barulho que fosse, que ele estava dormindo, né? E ele foi se acostumando, se adaptando a essa rotina da igreja e hoje ele vai super bem, né? Ele tá já indo na salinha das crianças e nada daquele ambiente do culto é estranho para ele. Ele é super adaptado, super acostumado. Por isso que eu falo para vocês que a criança é um papel em branco, né? Que cabe a gente, né, escrever, adaptar a criança, né, nesse ambiente da igreja para que eles cresçam acostumados com isso. E não quer dizer que no futuro nunca vai acontecer nada, a criança nunca vai desviar dos caminhos do Senhor. Não é isso, gente, mas nós temos que entender a nossa responsabilidade como pais, né? A própria palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho, né? Cabe a nós a ter essa responsabilidade, né? De ensinar as nossas crianças, né? A amar a igreja, a amar o corpo de Cristo, né? Amar estar na casa do Senhor, né? Em comunhão com os irmãos, porque isso é muito importante. Aí eu já entro no quinto ponto, gente, que é a igreja também sente a sua falta. Para muitos pode parecer que não, que eu não vou na igreja, e as pessoas nem percebem, nem ligam, mas percebem. Gente, todos nós somos importantes na nossa igreja, né? Como eu disse, nós somos um corpo de Cristo e cada membro é importante, né? Que nem, por exemplo, os nossos dedos, né, na nossa mão. Se você perde um dedo, mesmo que for o dedo mindinho, gente, faz falta, dói no corpo, né? E você faz sim falta pra sua igreja. Então, às vezes você tá pensando que, eu tô aqui em casa, ninguém tá se importando, ninguém tá sentindo a minha falta. Isso não é verdade, gente. As pessoas sentem sua falta. Igual eu falei no primeiro ponto, pra você não encontrar uma igreja, mas encontrar uma família. Quando nós somos família, gente, se faltar alguém, né? Nosso pai, a nossa mãe, algum dos nossos irmãos, com certeza nós vamos sentir falta dessa pessoa, né? E por que isso não se encaixaria na igreja, né? No corpo de Cristo? Nós precisamos, gente, a todo momento ser lembrados que nós somos parte de um corpo que o cabeça é Cristo, né? E como é que nós fazemos isso dentro da nossa casa, sozinhos? Quando nós estamos no corpo, nós somos amparados, né? Nas nossas dificuldades, nós somos nutridos, nós somos fortalecidos dentro de um corpo que separados isso é impossível de acontecer. Então é muito importante, gente, que nós voltemos à igreja, né, depois que os nossos filhos nascem. É fundamental para nós. Às vezes a gente não compreende o quão importante isso mas é fundamental para nós. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Eu senti a necessidade, a importância de trazer um vídeo como esse, porque eu conheço pessoas, né, que passam por isso, que nunca conseguiram voltar para a igreja depois que o filho nasceu, ou não se sentia mais parte, né, depois de ter o seu filho. E eu quis fazer esse vídeo, né? Deus falou muito comigo através desse tema. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aí pra mim se você teve essa dificuldade, se você tá tendo essa dificuldade, ou se você conhece pessoas que passaram por isso, né? E curta, comenta, compartilha aí com mais pessoas. Se inscreva também, gente, no nosso canal. É muito importante pra nós. Ative o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que tiver vídeo novo. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.